sem o carimbo de entrada, sem estar no período de 3 meses. É só isso. Ah, jeitinho brasileiro, ah, sei lá o que. Não é, é um direito seu. Você usar um direito seu não é malandragem, não é. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem. Último dia em Londres, Torre de Bridge. Vou falar pra vocês depois algumas impressões que eu tenho da cidade. Vocês que acompanham o meu canal e sabem que eu falo bastante da Inglaterra, sempre trago notícias da Inglaterra. Então vou trazer uma impressão aí. Algumas curiosidades da cidade também, em breve. E eu queria falar também nesse vídeo aqui sobre viajar com CPLP, porque no meu caso eu tenho a CPLP, muita gente fala que não dá pra viajar, eu queria falar sobre isso também com vocês. Acho interessante. Então, vou deixar algumas imagens aí e vou falando com vocês. Eu acho mais fácil depois pesquisar tudo que eu filmar, eu colocar a informação pra vocês. Mas é isso aí, Torre de Bridge, ônibus padrão, que eu achei que era... Achei que fosse turístico, mas todo ônibus aqui em Londres é assim, esse padrãozinho, vermelho, 2 andares, pelo menos os ônibus de transporte público. Mas é isso, muito interessante a cidade e vamos conversando aí porque tá muito barulho, depois no ambiente controlado eu falo as impressões que eu tive da cidade, beleza? E olha, só aproveitando, tem uma parte muito antiga de Londres, assim como é Porto, Lisboa, mas tem uma parte muito moderna também. Prédios espelhados. Do lado um contraste que legal, um palácio aqui, um castelo, não sei. Depois eu vou pesquisar certinho e deixar pra vocês. E do outro lado, prédio espelhado e torres gigantes. Vou filmar isso pra vocês aqui também. É isso. Bom, então nesse vídeo a gente vai falar sobre valores de viagem, passagem, hospedagem, transporte público, como funciona, né? Quanto que eu gastei no transporte público. Para você se programar também, para caso você queira fazer uma viagem, por exemplo, de Portugal para Londres. Mas o principal, por que eu fui para Londres? Nunca tive tanta vontade de ir para Londres, mas é uma viagem estratégica, principalmente para quem tem CPLP. Se você mora em Portugal e tem CPLP, ou você pensa em vir para Portugal, você pode acabar tendo que optar pela CPLP. Então, presta atenção nesse vídeo porque é muito importante, tá? Londres é um lugar muito estratégico para quem pensa em viajar. Se você pensa que você não pode viajar com a sua CPLP, você tá errado. Eu vou te falar como você pode conseguir viajar pela Europa, mesmo com a CPLP, que só vale em Portugal, tá? Então, assim, em questão de valores, o voo teoricamente seria 105 euros, né? Pra ir e pra voltar, passar de sexta a domingo em Londres. Eu comprei antecipado. A gente teve que fazer uma mudança no voo, então acabou sendo mais caro, por volta de 140 euros, mas o preço foi esse, 105 a princípio, se tivesse dado tudo certo, tá? Agora eu vou te falar as impressões que eu tive sobre a cidade. Você sabe que eu falo sempre sobre Londres, né? É um lugar que a gente tem muita notícia, muito alarmante. E eu fui pra Londres achando que eu fosse encontrar alguma coisa mais caótica, mas na verdade a cidade funciona muito bem, parece que tá tudo muito numa boa harmonia. Não me senti em risco de forma alguma, não senti perigo, senti uma energia muito boa na cidade, assim, coisa pessoal, mas eu gostei muito. Diferente de Paris, por exemplo, que eu achei meio estranho, eu me senti muito inseguro em Paris, era muita polícia na rua, armada, e achei um clima meio estranho. E teoricamente na Inglaterra no momento tá um clima estranho, né? Então eu esperava que fosse pelo menos parecido, mas na verdade não. Me senti muito seguro, fiz uma viagem muito tranquila. Parece que tudo funciona em harmonia. Tem vários povos sim, de várias etnias diferentes. Tem muitos árabes sim, como dizem nas notícias, mas parece que funciona tudo bem, tudo com muito respeito, pelo menos nesses 3 dias que eu fiquei em Londres. Mas eu conheço pessoas que moram em Londres, eu tenho uma amiga brasileira que inclusive é casada com um português, e a gente já conversa muito, tanto com essa minha amiga brasileira quanto com o marido dela, já conversei muito sobre Londres, muitas impressões deles, e muitos disseram que é uma cidade muito cara e que não compensa, mas na realidade, questão de custo de vida, mercado que eu observei aí, no final do vídeo eu vou deixar um videozinho sobre o mercado da Amazon que tem aí, mas eu achei muito compatível com Portugal. É claro que se você converter, fica um pouco mais caro, às vezes algumas coisas ficam um pouco mais caras, outras até mesmo convertendo não, mas é muito compatível. Se você pensasse que você ganha o mesmo tanto em euro e em libra, é muito compatível, não achei um custo de vida caro. O transporte é um pouco mais caro que o de Portugal, mas também não é nada absurdo para quem ganha em libra, para quem trabalha lá, para quem ganha, por exemplo, o salário mínimo
de Londres. E olha só, eu fui ao mercado da Amazon, tá? Eu vou deixar pra vocês na minha conta secundária no TikTok, vai estar aí na tela. Depois vocês assistem esses vídeos mais curtos, eu deixo lá. Eu fui ao mercado da Amazon e fiquei sem dinheiro, acabou meu dinheiro, eu calculei mal. E eu precisei transferir, comprar Libra na hora, né? Eu tava na fila já. E olha só, eu fui transferir 150 euros. Olha, repara na hora que eu comecei a fazer a transação, meio-dia e 2. Precisando comprar Libra, sem nada de Libra na carteira. Fiz a transferência pela Wise, paguei pela Apple Pay, porque cai na hora, se você fizer a transferência, que é gratuita, tá? Aqui eu paguei 1,30 de taxa, mas a transferência é gratuita. Cai também, só que não cai na hora, cai nos próximos 30 minutos. Como eu tava precisando na hora, eu fiz pela Apple Pay, tem a Google Pay também, você consegue pagar pela sua carteira. Olha só, atualiza, o dinheiro já tá na conta, no mesmo minuto. E aí é só você transferir pra Libra, né, que é GBP, o código. Você transfere 150 euros, vai virar 126 libras e pronto, já tá na conta. Olha, 1 minuto levou pra eu fazer uma transferência. E antigamente os maias, os incas e os astecas tinham que ir numa casa de câmbio, trocar a moeda e olha só, em menos de 1 minuto eu acabei de comprar Libra. Dá pra fazer isso com a sua conta em real, com a sua conta em dólar, qualquer conta do mundo dá pra você usar esse método da Wise. Em 1 minuto você compra Libra e sai do sufoco. O link vai estar aí na descrição, se você usar o meu link você vai ter 0 de taxa na sua primeira transferência até 3 mil reais. Então compensa demais. Se você não quiser usar o link, não quiser ajudar por qualquer motivo, eu recomendo de qualquer forma você usar o Wise, que é isso aí que você viu. Assim, o aluguel é caro sim, vou passar pra vocês também o preço de aluguel. Não achei muita coisa sobre aluguel, tá? O que eu consegui encontrar aqui foi uma média de apartamento no centro e fora do centro. O que eu achei aqui é que uma média de apartamento de 1 quarto no centro da cidade é 2.000 libras, 2.041 libras para ser mais exato. E apartamento de 1 quarto fora do centro da cidade é de 1.430 libras mensais, tá? Apartamento com 3 quartos no centro, 3.833 libras. E apartamento com 3 quartos fora do centro da cidade, 2.531 libras, tá? Então o aluguel sim é um valor bem elevado. Ouvi dizer que tem pessoas pagando em quartos no centro da cidade 1.000 libras, mas lembrando que também em Portugal também é muito caro o aluguel, em todo lugar da Europa, em grandes cidades, vai estar caro o aluguel, tá? É uma bolha que eu já expliquei pra vocês, assistam os vídeos anteriores aí, que vocês vão entender que é uma bolha imobiliária, isso uma hora vai estourar e os preços vão despencar na minha concepção, mas no momento, em todo lugar, tá muito caro pra se viver, pra pagar aluguel, até no Brasil. Enfim, infelizmente é isso. Bom, e agora falando da cidade em si, a cidade assim, é uma estrutura absurda. Tudo funciona muito bem, transporte, me parece que funciona muito bem. A organização da cidade, eu achei uma cidade bem silenciosa, fora dos pontos mais turísticos. Até aí no centro da cidade, no centro comercial, que é muito moderno. É bem silencioso, eu achei. Gostei bastante da cidade, a impressão que eu tive foi muito boa. Uma cidade com muitos prédios característicos, uma arquitetura diferente, bem característica, assim, muito prédio muito diferente, assim, parece um lugar que foi muito liberada a criatividade, né, dos arquitetos e dos engenheiros. E é um contraste muito grande nesse centro, na verdade, nessa cidade de Londres, né, que seria o centro da cidade, tem esse contraste muito grande entre prédio muito moderno e construções antigas, preservadas na cidade. É muito interessante isso, achei muito legal. Bom, e falando de valores de estadia e transporte, é o seguinte, na estadia nós pegamos um hostel em Holland Park, Avenida Holland Walk. É um lugar muito bem localizado, porém é um hostel barato. Nós pagamos cerca de 21 a 22 euros a noite, né? Ficamos 2 noites lá. E é um lugar muito bem localizado, bem próximo tem 2 linhas de metrô, né? Próximas do hostel. E foi um total de 42, 43 euros por pessoa. A hospedagem foi bem barato. Assim, uma viagem que passagem e hospedagem custou 150 euros. Então foi bem barato mesmo essa viagem. O que é mais caro mesmo é o transporte de Stansted, né, o aeroporto STN, até o lugar que a gente ficou. Que a gente pagou cerca de 46, 47 euros. Na verdade foi diferente a ida e volta, né? Na ida nós pagamos, do aeroporto pro hostel, nós pagamos 26 euros e na volta 23 euros. O trem, né? O trem de STN até Liverpool Street. De Liverpool Street pegamos o metro. E aí já tava incluso, né? Isso tava incluso na passagem também, o metrô também. De Liverpool Street até Holland Walk, que é o lugar que nós ficamos hospedados. E falando de transporte, bom, eu tô deixando na tela aí todos os lugares mais importantes, né, os lugares turísticos que eu passei, caso você queira visitar também, tem muito lugar muito interessante para você visitar em Londres. A gente não subiu em nenhuma atração para passar pela ponte, para subir em Miradouro, porque tava muita fila e ia encarecer muito a viagem, tá? Esses passeios aí pela ponte, entrar na Torre de Bridge, por exemplo, ou subir em Miradouro, custa aí de 15 a 25 libras, então ia encarecer muito a viagem, então a gente fez o grátis, né? E numa próxima oportunidade para
voltar com mais dinheiro de repente. Agora falando de transporte, tá? Vou passar os valores. Londres funciona por zonas, assim como o Porto, de zona 1 a zona 5. Então, para você transitar na zona 1, que é assim, zona 1 centro da cidade, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, vai fazendo como se fosse um alvo, né, a cidade. Quanto mais longe, maior a zona, né? Assim como é no Porto também. Então, falando de transporte, é o seguinte, o transporte, a gente demorou para descobrir que dá para passar com o cartão da Wise ou seu cartão Nômade, caso você tenha também para viagem. Eu vou deixar o link da Wise aí na descrição, tá? Caso você queira adquirir a Wise e conseguir taxa zero na sua primeira transferência, pode usar meu link. Caso você não queira usar meu link também, eu recomendo de qualquer forma você baixar a Wise. Tanto morar fora do país quanto viajar também. É muito simples, é muito prático. Você não precisa comprar bilhete, você vai passar o cartão na catraca e quando você sair da estação ele vai calcular quanto foi. Então você não precisa se preocupar, tá? Vai descontar, ninguém vai te dar multa. Isso funciona muito bem. Tanto com o cartão Nômade quanto o Wise. Funciona muito bem. Eu vou deixar os dois links aí na descrição, tanto do Nômade quanto o Wise. Eu recomendo os dois. Para você morar fora do país, é melhor a Wise. Para você viajar, tanto faz, tá? A Nômade tem outros recursos também que eu uso, por isso eu tenho os dois. Então, no outro dia eu falo sobre isso. Mas, para você circular dentro da Zona 1, você vai pagar 2 libras e 80. Da Zona 1 para a Zona 2, 3 libras e 40. Da Zona 1 para a Zona 3, 3 libras e 70. Da Zona 1 para a Zona 4, 4 e 40. Da Zona 1 para a Zona 5, 5 e 10. E da Zona 1 para a Zona 6, 6 e 60. Então, não é absurdamente caro, mas se você converter para real, vai ser um absurdo. Vai ser de 17 a 35 reais por transporte. Mas, assim, sinceramente, não achei nada fora do padrão. É mais ou menos o padrão de Paris também. Só que Portugal, no sentido transporte público, consegue ser muito mais barato. Mas, enfim, não achei uma cidade cara, não achei... Eu fui esperando que fosse muito cara. Não achei Paris caro, não achei Londres caro, ou talvez Portugal esteja muito caro. Então a gente precisa analisar bem isso aí. E agora falando da CPLP, tá? Por quê? Por que que eu fui para Londres? Por que que dá para entrar com CPLP? Quando eu cheguei no aeroporto, tava tudo tranquilo, todo mundo muito simpático. Eu dei o azar de aparecer uma moça bem na hora. Acho que ela tava treinando um menino lá. Bem no guichê que a gente foi apresentar o passaporte e tudo mais. Essa mulher tava extremamente brava e deixou a gente um pouco nervoso. Ela pediu a minha CPLP, ela pediu minha residência, na verdade, porque eu tava com o passaporte brasileiro vindo de Portugal. Acho que como ela tava treinando um garoto lá, como é um padrão diferente, ela quis perguntar bastante, né? Coisa que não estava acontecendo com ninguém na frente da fila. Mas por ser um padrão diferente, um passaporte brasileiro vindo de Portugal, eu acho que eu era o único, talvez, no voo. Então ela fez bastante perguntas e tal, e pediu minha residência. Eu apresentei a CPLP. Ela meio que relevou, porque ela não entendeu nada, porque tá em português. Mas eu fiquei tranquilo, porque eu sei que o meu passaporte, mesmo vindo de Portugal, o passaporte brasileiro dá direito de entrar em Londres. Por enquanto, sem visto, até novembro, que vai ser necessário uma autorização, né, online, uma espécie de visto, para entrar em Londres. E a gente vai falar sobre isso depois. Mas por que eu escolhi Londres? Por quê? Indo para Inglaterra ou para qualquer país da Europa ou para qualquer país do mundo que seja fora da União Europeia, assim que você retorna para Portugal, você tem o carimbo de entrada na União Europeia. Então você tem um período de 3 meses para circular na União Europeia, mesmo não tendo residência. Agora, com o meu passaporte carimbado, eu posso circular. Nos próximos 3 meses eu pretendo viajar bastante dentro da Europa. Se alguém me parar no aeroporto, eu mostro o carimbo: olha, eu tô a turismo. Eu posso viajar, eu tenho o direito de viajar 3 meses dentro da Europa. Ah, mas você mora em Portugal. Ah, mas você tem residência em Portugal. Não interessa. Você não pode, não é que você não possa viajar pela Europa sem a residência em Portugal. Você não pode circular na Europa sem o carimbo de entrada, sem estar no período de 3 meses. É só isso. Ah, jeitinho brasileiro. Ah, que sei lá o que. Não é um direito seu. Você usar um direito seu não é malandragem, não é. Desde que você não prejudique ninguém, eu não vou estar prejudicando ninguém viajando na Europa. Muito pelo contrário, eu vou estar ajudando a economia de todos os países que eu viajar, pelo mínimo grãozinho que seja, eu vou estar ajudando. Então não tô prejudicando ninguém, eu tô usando um direito meu, que o meu passaporte brasileiro, que é um bom passaporte, é um dos melhores do mundo, ele te dá esse direito de viajar à Europa sem visto por enquanto, né? Depois talvez mude isso, mas no momento funciona desse jeito. Eu posso fazer isso, eu tenho direito de fazer isso, não é crime, não é errado fazer isso, tá? Que fique bem claro, porque eu sei que vai ter gente criticando, mas é uma estratégia, tá? Pra você poder viajar, sair do espaço da União Europeia, do espaço Schengen e volta. Você vai ter esse carimbo, você vai ter 3 meses para viajar. E aí você tem que passar os próximos 3 meses sem viajar. Tem que totalizar 6 meses desde o carimbo. E aí, depois de 6 meses, você pode sair e voltar e carimbar de novo e viajar de novo. É assim que funciona hoje em dia, tá? Então, não é jeitinho brasileiro, é direito. Você saber o seu direito e usar ele, desde que não prejudique ninguém,
não tem nada de errado, tá? Mas enfim, é isso. Essas são as principais impressões que eu tive da cidade, aí deixei pra vocês os pontos turísticos. E nas próximas viagens eu vou tentar comprar um microfone pra ir falando com vocês durante a viagem, tá? Como faz muito barulho, como vocês viram no começo do vídeo, eu não gosto porque fica ruim o áudio, prejudica a experiência das pessoas, por isso que eu tô gravando dessa forma. Mas nas próximas viagens eu pretendo fazer alguma coisa mais elaborada. E como eu disse pra vocês, eu pretendo nos próximos 3 meses, pelo menos uma viagem por mês, fazer. Então vai ter conteúdo de viagem aí pelos próximos períodos. Então se você gostou, se foi útil pra você de alguma forma, deixa o like aí, se inscreve no canal, não custa nada pra você, faz total diferença pra mim, me ajuda demais mesmo, tá? E comenta aí se você tem alguma dúvida que faltou esclarecer sobre Londres, ou sobre essa questão de viajar com a CPLP, ou sobre qualquer outra coisa, alguma experiência que você tenha de viagem também, algum problema que você teve com seu passaporte brasileiro, vai ser útil se você deixar nos comentários. Mas é isso aí, no mais, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo, tamo junto e tchau. Nunca tenha medo, do seu inimigo, quando não é você.